Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos agora em Êxodo capítulo 21. Esse capítulo vai falar sobre uma questão delicada, que é a questão, por exemplo, da escravidão. Muitas pessoas pegam a questão da escravidão no Brasil recente, por exemplo, né, porque o país é muito novo, e reduzem todo o processo de escravidão e toda a questão ao que ocorreu aqui, por exemplo, com africanos que foram vendidos aos portugueses por africanos, né? Então, alguns africanos venderam conterrâneos africanos para portugueses, portugueses trouxeram para o Brasil e isso acaba que ficou apenas essa ideia de escravatura na mente brasileira. Porém, uma coisa que muita gente esquece é em próprio solo africano os israelitas foram escravizados no Egito, ou seja, africanos escravizaram israelitas durante muito tempo quando Israel foi escravo na terra do Egito, certo? Isso também tem que ser levado em conta. Muito mais coisas. Por exemplo, em todo o mundo, em todos os períodos da história, para falar a verdade, houve escravidão. Então Deus está tratando uma situação aqui com Israel que é extremamente delicada. Então falar sobre isso é como pisar em ovos. Por quê? Muitas pessoas acabam interpretando errado as escrituras e até quem está explicando isso. Mas a questão toda é que Deus está pegando uma nação que ainda era uma criancinha, vamos dizer assim, uma nação que está acabando de nascer, né? A lei, o que ela faz? Ela simplesmente está começando a esclarecer um pouco das coisas de Deus. O povo não tinha uma noção muito clara. Por isso, a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a realidade, ou seja, o que é isso? A sombra com Moisés, mas a verdade, a realidade, ela veio por meio de Cristo, tá ok? Então, Cristo vai pegar a lei e ele vai trazer o quê? A natureza espiritual da lei, muito mais do que simplesmente uma leitura superficial. Jesus vai dar um sentido maior, até porque a lei tinha também um sentido profético. Em muitas coisas você vai observar isso hoje. Mas vamos lá, falando sobre todos os demais assuntos, não é só isso que esse capítulo trata sobre muitas coisas e lindíssimas, tá? Aqui nós vamos pegar o início do capítulo 21, mas antes disso, eu queria lembrar você e pedir para você ir lá em Deuteronômio, capítulo 5, no verso 22. Por quê? No capítulo 5, Moisés está repetindo os 10 mandamentos. Olha que chique. Deus deu os 10 mandamentos e escreveu os 10 mandamentos nas tábuas da lei. Isso Deus escreveu. E aí, essa é a voz de Deus. Quando você vê Israel passando aperto no Antigo Testamento, sempre a denúncia dos profetas é a seguinte: isso está ocorrendo porque vocês não deram ouvido à voz de Deus. O que é a voz de Deus que eles deveriam ter dado ouvido? Ok? Ouvir significa que eles vão obedecer. A voz de Deus é aquilo que eles ouviram, que Deus falou do monte. E o que Deus falou do monte? Falou os 10 mandamentos. E nada mais. Isso está em Deuteronômio, depois dos 10 mandamentos, no capítulo 5, verso 22. Anote aí, Deuteronômio 5, 22. São estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês junto do monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão com voz forte e nada acrescentou. Sublinha aí, Deus não acrescentou nada. Ou seja, ele escreveu estas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu a mim, Moisés dizendo. Então, o propósito de Deus é que ele desse os 10 mandamentos e a partir dali as pessoas buscassem compreender qual é o espírito da lei. Isso é, se eles andassem com Deus, o Senhor ia revelando cada dia mais o que é o sentido em que nós temos o resumo da lei: amarás o seu teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí, assim, o povo iria sendo purificado, ia ser instruído, ok? Para que eles não fossem mais meninos, mas que eles fossem, então, maduros. Mas como povo. Enquanto Deus estava dando apenas essas 10 palavras e nada acrescentou, 10 palavras é um nome que a gente fala para os 10 mandamentos, e nada acrescentou, quando Deus fala assim, não terás outros deuses diante de mim, o que o povo fez? Fez um bezerro de ouro. Deus não acrescentou nada. Porém, devido à necessidade de reeducar um povo tão teimoso, tão insistente no pecado, de dura serviço, o que é que Deus faz? Agora Deus começa a colocar outras leis que vai tratar de várias questões do povo, sejam religiosas, sejam civis, né? E o Senhor vai começar a trabalhar ali, vamos dizer assim, a Constituição de Israel. Então, guarde isso no seu coração. Quando fala que Deus deu os 10 mandamentos, ele nada acrescentou naquele momento. Porém,
o povo entra no pecado com bezerro de ouro, adultera, então outras regras são colocadas e não existe aquela ideia de que, isso é lei de Moisés e isso é lei de Deus. Não, lei de Moisés é lei de Deus que veio por meio de Moisés. Moisés está escrevendo nada de trás da sua orelha, ele está escrevendo aquilo que o Senhor coloca para organizar o povo, tá ok? Vamos lá, aqui começa o capítulo 21. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Guarde isso, né? No Deuteronômio capítulo 5, verso 22, sublinha aí, ele nada acrescentou. A partir daí é que vai ser necessário, por exemplo, leis para falar sobre o tabernáculo, leis que vai falar das festas e outras leis mais que estão relacionadas com isso. Mas até então Deus tinha dado apenas, somente os 10 mandamentos. Então esses são os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Porém, essas leis que são dadas aos filhos de Israel, elas são igualmente aplicadas a todo e qualquer estrangeiro que decidisse viver em Israel como israelita, ou seja, que recebesse ao Deus de Israel como seu próprio Deus. Então, a lei valia para todos igualmente, sem distinção. Repito, aquele estrangeiro que decidiu viver no meio de Israel como um nativo, a lei valia para ele igualzinho. Ou seja, ele era bem recebido como um natural da terra, que é assim que se fala. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre de graça, vai ser liberto, sem ter que pagar a fiança. Então você comprou um escravo hebreu. Por muitos motivos as pessoas tinham a ideia de vender alguém para ser escravo, seja por uma circunstância em que ele está passando, que precisa, vou negociar com você, eu vou me vender, porque eu preciso de pagar uma dívida e eu vou me vender durante um período, vou trabalhar durante 6 anos, por exemplo, e aí no 7º ano a pessoa seria livre, né, sem ter que pagar nada para ser livre, tá ok? Um detalhe interessante é que muita gente talvez não tenha noção de que eu achei isso muito bonito, ocorrendo aqui dentro, bonito que eu falo dentro das proporções, entenda que tudo que eu falar aqui está dentro do contexto, tá? É a ideia de que em Israel, esse escravo ele recebia metade do salário. Isso está em Deuteronômio, capítulo 15, verso 18. Isso mesmo. Então, quer dizer, uma pessoa que trabalha normalmente, mas recebe apenas metade do salário, ele está trabalhando sim em regime de escravidão, de acordo com as escrituras. Tá ok? Então, se você é patrão aí, por acaso está fazendo isso, deixando a pessoa trabalhar aí em tempo integral e está pagando metade, saiba que você está roubando seu funcionário e o Senhor não se agrada disso aí, tá bom? Vamos lá. A não ser que você fale para ele que ele está sendo seu escravo. Se você falar isso, tudo bem. Dentro da legislação brasileira, você não poderia fazer isso, tá? Mas no 7º ano ele sairá livre. Se você quiser ler a lei dos escravos, a lei a favor dos escravos, né? Ela está em Deuteronômio, aliás, corrija aí, está em Levítico, capítulo 25, do 39 ao 55. Repetindo, a lei a favor dos escravos está em Levítico, capítulo 25, do verso 39 ao 55. Irmãos, tudo isso que nós estamos falando aqui, você precisa levar em consideração o seguinte: naquele período havia legislação também em outros lugares, por exemplo, o Código de Hammurabi, né? Que da Babilônia, você vai ver códigos, né, ou leis entre os assírios ou entre os egípcios, porém, a legislação dada a Israel, mesmo que seja ainda como Paulo fala, a lei serviu de aio, de tutor, né, para levar uma criancinha até que chegasse Cristo, que revela coisas mais profundas, na verdade ele revela o espírito da lei, que é muito mais importante do que simplesmente o que foi dado aqui. Veja bem, a compreensão espiritual e profética da lei vem por meio de Cristo. Aqui você está tendo uma legislação para crianças, ou seja, uma nação que ainda é teimosa, insistente, adúltera muitas vezes, né, que rejeitava insistentemente receber o Senhor como marido, como foi proposto na primeira aliança, por isso foi necessário fazer a segunda aliança, mas que ainda assim receberam uma legislação que, em comparação com as leis vigentes em outras nações, estava muitas vezes mais avançada. Lembrando que nós estamos falando aqui de um período de praticamente 4.000 anos atrás,
pensa isso, né? Que você vai entender como que essa legislação aqui se preocupava com algumas questões. Hoje, talvez, você chega num mundo aí que já passou, por exemplo, pelo período de Cristo, onde Cristo vai dar uma outra ênfase, né? E vai dar uma valorização diferenciada, por exemplo, para a questão da mulher, que foi graças a Cristo que a mulher passa a ser valorizada no mundo todo. Então, você vai pegar uma legislação que vem 2.000 anos, ou 1.400, 1.500 anos atrás, antes de Cristo, 1.500 anos antes de Cristo, né? Agora não. E aí você vai começar a tentar comparar o nosso estado hoje, né? Legal, e a ideia que se tinha na época. E é lógico que não faz o menor sentido isso, tá bom? Vamos lá. Aí esse servo, lembrando que a palavra servo aqui do verso 2 e escravo é a mesma palavra no hebraico, tá? Se chegou solteiro, então ele pode ir embora sozinho no 7º ano. Então 6 anos ele trabalha para você, no 7º ano ele está livre. Se ele chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Então está livre todo mundo. Se o dono lhe der uma mulher, olha aí, agora ele chegou solteiro, mas o dono deu ele uma mulher. E ela der à luz a filhos e filhas, e a mulher e os seus filhos, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Por quê? Porque a condição do escravo é a condição de que ele enquanto ele está sob o poder do dono, ele é propriedade do dono. É como se fosse assim, um exemplo, não tinha máquinas para produzir pão, por exemplo, não tinha maquinário para produzir pão, mas você tinha um funcionário, que é o servo. Então, da mesma forma que a máquina é sua, aquele escravo que estava a seu serviço, ele é uma propriedade, até que ele esteja livre. Esse escravo, você deu uma mulher para ele, ok? Essa mulher que você deu era sua, você passou para ele. E aí, ele teve filhos. Esses filhos não são dele, a menos que, você vai ver aqui agora. Chegou o 7º ano, esse escravo quer ir embora, ok? Libera ele. Ele não vai ter que pagar nada, ele pode ir. Se ele chegou casado, ele pode ir com a sua esposa, que a esposa é dele. Se ele chegou solteiro, pode ir embora sozinho. Mas se ele chegou solteiro e você lhe deu uma esposa e ele teve filhos, aí o que vai acontecer? Vai falar assim, verso 5. Porém, se o escravo expressamente disser, ele tinha que declarar com a sua boca: eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre. Ok? Eu amo meu dono, minha mulher e os meus filhos, eu não quero ser livre. Então, o dono do escravo levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele lhe será seu escravo para sempre, o seu servo, é a mesma palavra. É interessante demais isso aqui, porque ele está declarando com a sua boca o seguinte: eu amo o meu, vamos supor, fulano de tal, né? Você que está me ouvindo, eu amo fulano de tal, eu amo a minha mulher e eu amo meus filhos. Eu não quero ser livre, eu quero viver com eles para sempre. Então, havia uma situação. Aqui vai falar o seguinte: eles vão levar até os juízes, a palavra que é Elohim, é a mesma usada, por exemplo, no Salmo 82, né? Onde eles vão julgar esse caso, e ele vai chegar, e o fará chegar à porta ou ombreira da porta, e isso te lembra muito, por exemplo, a questão da Páscoa, né? Que passava o sangue nos umbrais da porta, que é um símbolo da aliança, que está também. Aqui vai chegar com a orelha dele lá e vai furar a orelha dele, seria o escravo da orelha furada. Isso aqui é interessante, por quê? Porque isso aqui aponta diretamente para Cristo, que é o servo sofredor de Isaías, tá? Você vai ver, por exemplo, esse texto que eu vou ler, que eu vou citar para você, ele está lá em Hebreus 10, do verso 5 ao 7. Porém, lá está citando de um modo geral, não específico, mas você sabe que o contexto está aqui no Salmo 40, verso 6, tá bom? Que fala assim, onde está escrito assim: abriste os meus ouvidos. Então, quando fala assim, abriste os meus ouvidos, no Salmo 40, verso 6, você vai pesquisar e você vai ver algumas outras traduções, por exemplo, a King James,
que vai dizer o seguinte: as minhas orelhas furaste. E esse texto se refere a Cristo, que é o servo sofredor, né? Que é o servo sofredor que sofreu por nós, no caso. Mas esse servo é um servo, ou um escravo, que é Cristo, tá? É um servo da orelha furada. Por isso está escrito aqui no Salmo 40, verso 6. Porque ele ama, a Bíblia fala que ele não ama só o pai, que seria assim, ele veio como servo do pai, mas ele também ama sua esposa. A Bíblia fala que Cristo amou a igreja de tal forma que se entregou a si por ela mesma, né? Então, você vai ver aí um contexto aí também de Deuteronômio 15, do verso 16 ao verso 17. Eu só estou citando assim para você ter uma noçãozinha, né, sobre isso. Mas vamos lá. Verso 7. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre como ficam os escravos homens. Porque o escravo homem ele era comprado para trabalhar, ok? Mas a mulher, geralmente, ela era como concubina. Então, os pais, por exemplo, se não tivesse uma condição de criar essa menina, ele oferecia para uma pessoa que teria condição de cuidar, né? É melhor do que eles. Um exemplo, vou pegar um exemplo dramático, porque para os pais chegar a fazer isso, a situação é dramática. Está numa situação de pobreza tremenda, e aí eles vendiam a filha como escrava, que é bem estranho isso para nós hoje, né? Com certeza. E aí ela seria uma esposa. Isso é mais ou menos o que aconteceu até pouco tempo com a questão dos dotes. Então, não era muito assim, igual hoje. Hoje, uma pessoa escolhe, eu quero casar com fulano, mas não era muito bem assim. Então, toda a vida a coisa funcionou na base do dote. E o dote aqui era literalmente assim. O que é o dote? Eu quero casar com a sua filha. Sim, mas você tem que pagar aí, sei lá, tantos bois para você levar a minha filha, né? Um exemplo bem grosseiro. Mas era mais ou menos isso. Então, quer dizer, literalmente, o que o dote representava? Representava uma venda, é uma troca, é uma garantia legal de financeira, um monte de outras coisas envolve disso. Eu já falei disso em um vídeo sobre essas coisas. Mas, nesse caso específico, o que muda é que, em vez do foco estar no dote, o foco está na moça, tá? Então, vendia-se a moça para que ela casasse com aquele homem e ele deveria cuidar dela como esposa. Porém, se ele desse essa moça para o seu filho, ele deveria cuidar dela como se fosse sua filha. Então veja bem que a situação dessa mulher não é uma situação como muita gente vai pensar. Por quê? Porque ele não vai cuidar da filha dele de maneira maligna. Por isso essa moça também não era cuidada de maneira maligna. Quer um exemplo? Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a casar com ela, tá vendo? Ele terá de permitir que ela seja resgatada. Então, a família poderia, depois, numa situação melhor financeira, simplesmente vir e falar assim, não, eu vou pegar ela de volta, vou trazer ela de volta. O resgate, tá? Então, isso era uma obrigação que ele tinha para com a família. Não poderá vendê-la a um povo estranho. Então, era proibido vendê-la para um gentil, por exemplo. Pois isso será deslealdade para com ela. Olha que interessante, hein? Aqui a lei está preocupada ainda em preservar as questões do direito da moça, por mais estranho que seja para nós no dia de hoje. Mas se ela casar com o seu filho, então casou com o filho dele, deverá tratá-la como tratam as filhas. Então pronto, ela se tornou então uma nora legítima, como se fosse uma filha dele, tá? Então, essa exigência ela é tão grande porque se ele tratava as filhas assim, um exemplo, ele deu uma casa para cada filha, também para ela seria a mesma coisa, tá? Aí fala assim, se ele der ao filho outra mulher, então ele deu essa moça para ele. Você vê que os pais que estão dando esposas, né? Então ele deu uma esposa que é essa menina e deu agora outra mulher. Que eu falo, inclusive o vídeo que eu falei, que eu citei, é um vídeo que eu trato sobre poligamia, tá? Poligamia, essas coisas, lei do levirato, expliquei tudo isso já. Então, se ele der outra mulher como filho, ao seu filho, não diminuirá o mantimento da primeira.
nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Essas três coisas eram questões cruciais. Ó, o mantimento não poderia ser diminuído, nem os seus vestidos, e aí vestido inclui toda a sua questão cosmética e tudo mais. E nem os seus direitos conjugais, inclusive as suas relações. Ele não poderia ser desprezado a ponto de falar que ele só quer ter relação com a nova mulher que teria então, mas era tudo igual. Então ela, entre aspas, ela foi chamada de escrava, mas ela está sendo tratada como, se as filhas eram princesas, ela também está sendo tratada como uma princesa aqui, tá? Aí fala assim, se não lhe fizer essas três coisas, ela poderá ir embora de graça sem pagar nada. Ela não tem então você vai ter que devolver um dote, você vai ter que fazer isso. Nada. Ela não tinha que fazer nada disso. Essa é a primeira parte desse capítulo tão complexo, tão difícil. E, claro, eu não espero que eu tenha tido a capacidade de esclarecer todos os pontos desse capítulo, é lógico que não. É um capítulo muito complexo, a gente está ainda no verso 11, ele vai até o verso 36, mas nós vamos procurar trabalhar, porque eu sei que você não esperava que eu viesse simplesmente saltar versículos e ignorar pontos tão importantes e tão fundamentais. Por isso, eu estou fazendo questão de trabalhar o capítulo lendo o texto ponto a ponto, explicando versículo a versículo, para que a gente não venha simplesmente saltar e ficar como que, tá correndo de explicar temas polêmicos. Eu não estou correndo de explicar temas polêmicos, até porque todo o texto tem que ser lido dentro do seu contexto. A gente está falando de um período de 4.000 anos atrás, não é uma coisa que você vai pegar com a leitura de hoje, na sociedade de hoje, até porque os próximos pontos vai falar sobre a questão da violência, como resolver a situação de violência no meio de uma sociedade que não tem sequer polícia, a sociedade que não tinha sequer juízes, porque os juízes aqui, a princípio, vão ser os anciãos, os homens mais velhos da tribo, aqueles que vão representar o povo ali, porém, tinha que ter uma lei para esse juiz seguir, porque senão ele poderia seguir simplesmente por questões familiares, e não. A Bíblia fala que a lei tinha que ser cumprida para todos eles, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa primeira parte de Êxodo 21, mas a gente vai ter que fazer as próximas partes e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ore por nós aí.